Rapaziada, às vezes, na engenharia, somente na engenharia mecânica, nós queremos melhorar as propriedades de um determinado material. Né? Existe o ácido carbono, vocês sabem disso melhor do que eu. Né? Existe o aço inoxidável, existem vários materiais que eles têm algumas propriedades originais e essas propriedades podem ser melhoradas quando eles passam por um tratamento térmico. É isso? Então, você pode, ao fazer esse tratamento térmico, usar um processo chamado condução transiente. O que é uma condução transiente? É quando a temperatura de um determinado material ela varia com o tempo, quando esse material passa por um processo de resfriamento. A velocidade desse resfriamento, né, a velocidade pode ser benéfica para o material e fazer com que esse material seja um material melhor, né, um material mais forte. Você pode mudar as suas características, a sua resistência à tração, resistência à compressão, né? Ele se comporta melhor nos ensaios, é isso? Então, essa parte da engenharia da transferência de calor é o que nós chamamos de condução transiente. Um exemplo de condução transiente. Quando você tem um lingote, quando ele sai do forno a 1000 graus Celsius. Então, com o passar do tempo, esse lingote ele começa a perder calor. Né? Se você deixar ele a céu aberto, na CST você vai ver vários lingotes em cima de vagões, né? Recebendo resfriamento, né? Isso em primeiro lugar ao ar livre. Né? Então, ele começa a perder calor para o ambiente. E ele perde calor para o ambiente das três maneiras que você conhece. Ele perde calor por convecção, que é a troca de calor entre o material a 1000 graus Celsius e o fluido que está em volta, no caso o ar. Ele perde calor por radiação, emissão de ondas eletromagnéticas, né? Porque se ele está a 1000 graus Celsius, 1273 Kelvin, existe uma emissão de radiação determinada pela lei de Stefan Boltzmann, sigma T². Mas ele também perde calor por condução. E essa condução ocorre do interior dele em direção à superfície. Né? Então, o centro dele está a 1000 graus Celsius, então começa a haver um gradiente de temperatura do centro para a superfície por condução. Né? É o que acontece, por exemplo, no Sol. O que é o Sol? O Sol ele tem uma camada externa. Todas as estrelas são assim. Dentro do Sol existe um laboratório onde ocorrem muitas reações químicas a uma alta temperatura, acima de 5000 Kelvin. Como é que são essas reações? Essa alta temperatura faz com que átomos de hidrogênio se fundam e formam átomos de hélio, chamada fusão nuclear. Então, é assim que funciona a fornalha no interior do Sol. E à medida que você caminha do interior do Sol para lá de fora, a temperatura vai ficando gradualmente menor. Né? Então, existe uma condução de calor do interior para fora. Essa queima de hidrogênio, né, se transformando em hélio, cria de dentro para fora uma pressão chamada pressão de Fermi. Essa pressão de Fermi, ela mantém a estrela inchada, grande. Por quê? Porque ela tem uma força gravitacional que age de fora para dentro. E a pressão de Fermi que age de dentro para fora. Né? O que acontece à medida que a quantidade de hidrogênio vai se transformando em hélio? O nível de
hidrogênio vai caindo, né? Vai caindo. No caso do nosso Sol, ele ainda tem 5 milhões de anos até ele totalmente se apagar, né? Então, o que vai acontecer? A pressão de ferro, ela é maior que a gravidade, aí ela vai perdendo força à medida que o hidrogênio vai acabando. Chega uma hora que a pressão de ferro fica menor que a força gravitacional. Então começa a haver uma pressão de fora para dentro. Se a estrela tem uma massa muito grande, 9 vezes maior que a massa do Sol, ela chega numa hora que a força gravitacional faz a estrela implodir. É como se ela se desmoronasse dentro dela mesma, por causa do peso da gravidade. E aí ela deixa de ser uma estrela e passa a ser o que nós chamamos de buraco negro. Né? O buraco negro é o final de estrelas que tem essa característica, uma massa 9 vezes maior que o Sol. Então, se você transportar essa ideia para cá, é isso que acontece. Existem reações aqui dentro. À medida que o tempo vai passando, essas reações elas vão ficando cada vez mais lentas, até que você alcança o chamado estado estacionário. O que é o estado estacionário? Chegamos na temperatura final, temperatura de equilíbrio. Não há mais mudança de temperatura na superfície e no interior desse sólido. Não há mais os gradientes, né, de temperatura. Bom, eu vou ensinar para vocês agora uns métodos que se usa para determinar algumas coisas. Por exemplo, quanto tempo que leva para sair de uma temperatura de 1000 graus Celsius e chegar, por exemplo, à temperatura de 30 graus Celsius, que é a temperatura ambiente? Isso é um tempo. Esse tempo, ele é equacionário, né? Eu preciso saber também qual é a quantidade de calor que foi perdida pelo sólido. Isso também é equacionário. Essa é a nossa meta. Descobrir qual a temperatura final do processo, quanto tempo levou até chegar a essa temperatura, qual é a quantidade de calor que foi perdida. Então, o nosso processo é o seguinte: nós temos um sólido a uma temperatura T. Esse sólido, então, é jogado dentro de um líquido a uma temperatura menor do que Ti. Quando esse sólido é jogado no líquido, você começa a medir o tempo no seu relógio para saber quanto tempo vai levar para chegar a uma determinada temperatura T. Essa temperatura T é uma temperatura intermediária. Ela está entre o TI e entre o T do fluido. Correto? Então, esse tempo, né, que leva para sair de TI e chegar até T é determinada por essa expressão aqui. Essa expressão do tempo. Essa expressão, ela é a solução de uma equação diferencial. Tá? Então, nessa expressão, onde nós calculamos o tempo que sai de TI e chega até a temperatura T, ela é o ρ, é a densidade do sólido, o V é o volume do sólido, ou volume de controle, o C é o calor específico, a S é a área superficial do sólido e o H é o coeficiente de transferência de calor por convecção do sólido para o lado de fora. Esse θi é a temperatura de entrada menos a temperatura do fluido. Correto? E esse θ é a temperatura intermediária menos a temperatura do fluido. Correto? Então, desse modo, você calcula esse tempo. Esse elemento aqui da fórmula é chamado de constante térmica. E aqui eu tenho a função do tipo exponencial, né, que me dá a quantidade de calor que é trocada. Não sei se eu coloquei
queria ter colocado aqui para vocês, acabei de colocar. Escrevi aí esse aqui é energia total transferida até um instante tempo. Escreve isso aí. O que é o quê? É a energia total transferida até um instante. Agora, essa hipótese, ela se baseia no princípio de que a mudança de temperatura ao longo do tempo, ela é uniforme. Ou seja, a variação de temperatura permanece constante por unidade de tempo, né? A velocidade em que a temperatura muda, ela é constante. Então, o que é velocidade constante? O que é 80 km por hora? A cada hora você anda 80 km, né? Se você andou 80, depois 90, já não é mais uniforme. O que é variar a temperatura uniforme? Então, se ela variou de 10 graus Celsius a cada segundo, então todo segundo varia 10 graus Celsius, né? É uma variação uniforme. Isso é uma hipótese extremamente agressiva, porque a gente sabe que a coisa não funciona desse jeito, né? Existe gradientes de temperatura. Essa mudança de temperatura não é exatamente uniforme, tá? Mas esse método, que é o mais simples que existe, ele considera que essa mudança é uniforme. Por isso que ele tem uma validade. Essa validade do método, ela é determinada por esse número chamado número de Biot. Número de Biot. Então, o número de Biot, ele é o HLC sobre o K. O K é o nosso velho coeficiente de condução térmica, né? É o watts por metro vezes Kelvin. Então, eu só uso o método da capacitância global se o número de Biot for abaixo de 0,1. Isso quer dizer que existe gradiente, mas esses gradientes poderão ser o que? Desprezado, que o resultado não vai ser afetado por eles. Não é isso? Então, se você sabe que a potência térmica é 58.942.000,7, o 0,7 eu dou de presente para vocês. Não precisa, não é isso? Então, é insignificante. É o que acontece aqui, tá? Então, quando você usa esse processo, quando esse resultado é menor do que 0,1, você pode desprezar o gradiente de temperatura que tira a uniformidade. É como se você estivesse pisando no acelerador. Quando você pisa no acelerador, você muda o gradiente da velocidade. Você vai mais rápido. Ou quando você pisa no freio, você vai mais devagar. Correto? Aqui é a mesma coisa. Você pode esfriar mais rápido ou esfriar mais devagar. Tá? Porém, nós não vamos levar em consideração essa passagem do uniforme com acelerado ou retardado. Então é desprezível. E esse LC chama-se comprimento característico. Esse comprimento característico nós vamos trabalhar com cilindros e com esfera. Se for cilindro, nós vamos usar o raio sobre 2. Se for esfera, nós vamos usar o raio sobre 3. Queridos, tudo isso aqui são receitas de bolo. E por trás dessa receita de bolo existe um cálculo matemático extremamente complexo e sofisticado. A gente chama de modelagem matemática. Alguém chegou em um laboratório,
repetiu esse experimento 1 bilhão de vezes, e em cima dessa repetição desses valores, ele estabeleceu uma lei matemática, na forma de uma equação diferencial. Resolveu essa equação e nós trabalhamos apenas com os resultados. Né? O engenheiro precisa saber como o cara chegou aí. É claro, se você for estudar mestrado, doutorado, então você vai, né, chegar. Com certeza. No caso das leis de Kepler, por exemplo, né? O que acontece com a lei de Kepler? O Kepler, ele era um matemático fenomenal. Fenomenal. Só que o Kepler teve varíola quando era criança. E ele ficou com um sério problema de visão. Então ele só podia estudar astronomia fazendo cálculo. Ele não era observacional, porque ele não tinha visão para olhar a posição. Então ele se uniu a um outro físico chamado Tycho Brahe. Esse sim, esse foi um dos maiores astrônomos observacionais do tempo do Kepler. E ele construiu na ilha de Uraniborg, ele fez uma oficina de astronomia, ele fez um laboratório de astronomia. Ele conseguia observar a posição dos planetas, das estrelas. O Kepler então pegou essas informações e com essas informações chegou nas suas 3 leis. Primeira lei, o movimento, a trajetória do planeta do Sol é elíptica, né? O Sol oculta um dos focos. Segunda lei, a área que o raio médio de um planeta varre é proporcional ao tempo, né? Ele varre áreas iguais em tempos iguais. E a terceira lei, o cúmulo do período de translação é inversamente proporcional ao raio ao quadrado desse raio. O raio que eu estou falando é a linha que liga o Sol até o planeta. Ele só chegou nessas leis porque ele pegou os dados lá, tinha um monte de informação do Tycho Brahe, e daí, através das informações do planeta Marte, ele conseguiu fechar a elipse. Aqui é a mesma coisa. Alguém vai para o laboratório, colhe um caminhão de informações, entrega na mão de um modelador, normalmente um matemático que faz mestrado e doutorado de engenharia mecânica, né? E aí ele faz a parte da matemática. E depois que tiver tudo pronto, eles escrevem um livro. E com o livro feito, o livro cai na mão de vocês. E quem vai construir são vocês. Eles vão ficar só lá dentro, né? Estudando, e vocês aqui fora, ralando. Né? Correto? Correto. Entenderam mais ou menos como é que funciona? Entendeu? Então o que nós vamos fazer depois do recreio? Nós vamos trabalhar essas expressões, fazer alguns exercícios. Depois eu vou mostrar a equação diferencial, né, que chega a essas contas. Eu vou mostrar para vocês casos particulares, né, dessa equação. E aí nós fechamos o nosso capítulo de condução transiente. Estamos preparados para falar de radiação técnica.